Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto, nesta sexta-feira, dia 22 de novembro de 2024, edição essa que iremos destacar o Campeonato Brasileiro na sua 34ª rodada. Os jogos que foram iniciados na última quarta-feira, a gente vai destacar quem levou a melhor inicialmente das 4 primeiras equipes no Brasileirão. O Palmeiras, Flamengo, melhor dizendo, jogando com o Cuiabá fora de casa, na Arena Pantanal, venceu de virada com os garotos do Ninho, os garotos da base do Flamengo brilhando. O Cuiabá saiu na frente, todos os gols na segunda etapa. Derek Lacerda fez o gol do Cuiabá aos 59 minutos, 14 da segunda etapa. Guilherme, jogador que tem entrado pouco tempo antes, revelação também da base do Flamengo, empatou em grande jogada de Bruno Henrique pelo lado esquerdo, serviu para o Guilherme, que complementou para as redes, fazendo o empate do Flamengo naquela altura. E já nos acréscimos, aos 90 mais 3, 48, né, da segunda etapa, Matheus Gonçalves, outro jogador da base, esse com já um bom número de jogos na equipe profissional, não estava fazendo uma boa atuação, mas fez o gol da vitória em grande jogada de Michael, desta vez pelo lado direito. Michael, na verdade, fez uma grande jogada, deu um chute, nem foi um cruzamento, foi um chute para a pequena área, e o Matheus Gonçalves finalizando, decretando a vitória do Flamengo 2-1 em cima do Cuiabá. O Flamengo se mantém na 4ª colocação com 62 pontos ganhos no campeonato. Tá bom, aqueles que dizem, tem chance em matemática, claro que tem, mas a questão nem teria que depender de uma série de resultados. O principal aqui para o Flamengo é ele, como o Felipe Luiz sempre diz, e mais uma vez voltou a afirmar, que o Flamengo, independente da situação, vai sempre jogar para ganhar, que ele não admite essa possibilidade de, digamos, a equipe, porque foi campeã da Copa do Brasil, porque já está na Libertadores do próximo ano, não entregar o máximo nas partidas restantes do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, jogando na Bahia, jogando em Salvador, contra o Bahia, tomou o primeiro gol, Luciano, aos 27 minutos da primeira etapa. O Bahia parecia que estava bem próximo de fazer o segundo gol, criou oportunidades, desperdiçou, e eis que Rafael Veiga fez um golaço de falta aos 41 minutos, empatando o jogo ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, quando parecia que teríamos um empate, o Flávio Lopes, atacante do Palmeiras, marcou já aos 89 minutos, e aos 44 do segundo tempo, decretando a vitória do Palmeiras, que chegou aos 67 pontos na competição, se aproximando do Palmeiras, do Botafogo, que tinha até então 68. E aí, o último jogo desses 4 primeiros colocados, o Atlético Mineiro, ficando no empate com o Botafogo, jogando em sua casa, na sua casa não, jogando no estádio Independência, já que o Atlético sofreu uma punição severa, mediante aquelas cenas lamentáveis no jogo decisivo da Copa do Brasil, que o Flamengo venceu por 1-0 e foi campeão, foi punido, e o primeiro jogo de punição foi esse, mas jogou no estádio Independência, com portões fechados, sem público, portanto, Botafogo dominando as 2 etapas, mas não conseguindo fazer o gol, que deixaria o Botafogo, no caso, manteria o Botafogo com 4 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. Botafogo, com esse empate, 0-0, diminuiu a diferença, apenas 2 pontos agora. Teremos fortes emoções para os 4 jogos restantes. Uma partida, volto a dizer, que o Botafogo dominou, criou oportunidades, mas é bom lembrar também Everson, goleirão do Atlético, que vem brilhando e muito aí nos últimos jogos, de forma mais incisiva, brilhou nos 2 jogos da final da Copa do Brasil com o Flamengo. Como também nesta partida, o Botafogo chega a esse empate num jogo tumultuado, também algumas confusões, principalmente no final da partida. O Hulk, inclusive, deixou bem claro, né? Deu entrevista para a televisão, dizendo que um jogador do Atlético, um goleiro, se não me engano, teria dito que o Luiz Henrique disse que o time do Atlético é muito fraco, usou até um termo mais pesado, disse que é uma M. E aí depois
aquela discussão ali com o jogador, com o Marlon do Botafogo, e por fim a conclusão foi gerada no final da partida, né, já ali, jogadores indo para o vestiário, seguranças do Botafogo brigando com seguranças do América Mineiro, uma confusão generalizada. O Luiz Henrique voltou, os jogadores voltaram quando viram segurança do Botafogo brigando com segurança do América Mineiro. E o Luiz Henrique foi um dos jogadores que voltaram e atirou, né? Atirou algo, acho que uma garrafa, enfim, e um dos seguranças do América Mineiro. O ato do jogo foi comunicado, foi checar no VAR, viu a imagem do Luiz Henrique jogando, né, um objeto no segurança do América. Ele foi lá, chamou o dirigente, comunicou que o Luiz Henrique estava expulso, recebeu o cartão vermelho mesmo depois do término da partida. Aliás, teve a expulsão também do Rubens, do Atlético, na primeira etapa, fez uma falta no Luiz Henrique, depois fez uma falta, logo depois foi expulso, o Atlético ficou com um a menos. E o Barbosa, né, Matheus Barbosa foi expulso no segundo tempo, uma jogada ali, um jogo parado, agrediu, deu uma cotovelada no jogador do Atlético Mineiro. E o Luiz Henrique, o Botafogo tem um compromisso com a equipe do Vitória, jogando em casa no Newton Santos, na próxima rodada, 35ª, sem o Luiz Henrique, sem o Matheus Barbosa. O Palmeiras vai jogar com o Atlético Goianiense fora, em Goiânia, e o Flamengo vai jogar, volta a campo também, na próxima rodada, a 35ª rodada, né, do Campeonato Brasileiro, jogando com Fortaleza na casa do adversário. Mas os demais jogos que fecharam não, né? Teremos um jogo ainda na noite dessa sexta-feira, que deram prosseguimento. O Corinthians, o primeiro jogo da quarta-feira, que começou de forma avassaladora, fez 2-1 na equipe do Cruzeiro, 2 gols logo nos primeiros 16 minutos, primeiro gol do Memphis Depay aos 11 minutos, um golaço. O Luiz Alberto fazendo o segundo aos 16, o Kaique fez o primeiro gol do Cruzeiro aos 34, gol único. Todos os gols na primeira etapa, o Corinthians jogando de forma realmente intensa, partindo para cima. No segundo tempo, na metade do jogo, deu uma certa queda, né, naquele ritmo intenso, jogando num calor absurdo. Estava mais de 30 graus, partida de manhã, a pedido do Cruzeiro, que vai jogar a final da Sul-Americana no sábado contra o Racing, em Assunção, no Paraguai. O Cruzeiro solicitou à CBF que o jogo fosse marcado para mais cedo, mas, é claro, nessa condição, já chegando perto do verão no Brasil, uma partida que o calor pesou muito, os jogadores do Corinthians diminuíram o ritmo. Na segunda etapa, não foi com a mesma intensidade, é claro, em favor do Corinthians. O jogo mesmo, né, ficou mais, o ritmo menos acelerado, mas o Corinthians chegou à quinta vitória consecutiva, uma reação fantástica. O time estava brigando para não cair, agora está brigando por uma vaga na Copa Libertadores da América. Chegou a estar em 9º lugar, mas com o jogo do Vasco, que a gente vai falar já com o Internacional em São Januário, perdeu para o Inter por 1-0. Aliás, não. Mesmo com esse jogo, o empate deixaria o Vasco à frente do Corinthians, mas o Corinthians permanece, então, na 9ª colocação com 44 pontos ganhos no campeonato. Os demais jogos, prosseguindo, tivemos, né, o Red Bull Bragantino empatando no seu domínio com o São Paulo em 1-1, o Atlético Paranaense reagindo, 2 vitórias seguidas já, 40 pontos ganhos, fugindo ali do perigo de ser rebaixado, 2-0 no Atlético Goianiense. Criciúma teve um jogador expulso ainda na primeira etapa, jogando em casa, foi derrotado pelo Vitória, também reagindo, 41 pontos já no campeonato. O Grêmio ficou no empate 2-2 com o Juventude chegou a estar vencendo por 2-1, teve uma penalidade máxima, poderia fazer 3-1 e praticamente fechar o jogo. Juventude brigando também para escapar da zona do rebaixamento, ficou no empate, o Grêmio empatou no final, 2-2, Juventude tem 38 pontos ganhos, é o 15º, tem um ponto acima do Fluminense, que tem 37, é o 16º. E o jogo do Vasco com o Internacional, em São Januário, na noite da última quinta-feira, o Inter vencendo com o gol do Wesley, na segunda etapa, 65 minutos, 20 do segundo tempo. O jogo para o Inter foi melhor, a verdade é essa, nos 2 tempos. O Vasco da Gama tem uma equipe, como todo mundo sabe, limitada, tem muitas limitações, tem bons jogadores, mas é uma equipe limitada, e aí conseguiu,
Ao meu ver, o Vasco conseguiu, no momento do campeonato, algumas vitórias, resultados positivos, que fez com que ele, com 43 pontos ganhos, fique mais distante da chance de ser rebaixado. E o Vasco praticamente também está fora desse grupo. Internacional, com essa vitória, igualou o Flamengo, 62 pontos ganhos no campeonato, perde nos critérios de desempate. O Flamengo tem uma vitória a mais, 18 contra 17. Agora o detalhe, hein? O Internacional chegando ao 15º jogo de invencibilidade. A melhor campanha na segunda metade, o segundo turno, como chamam, do Campeonato Brasileiro, com 11 vitórias e 4 empates, nenhuma derrota, uma campanha fantástica no trabalho do Roger Machado. O Internacional vem, de fato, sendo a equipe com melhor desempenho técnico nesta segunda metade do campeonato e está aí brigando pelo G4, brigando por uma vaga na Libertadores. O jogo desta noite, confirmando, teremos no Maracanã o Fluminense, que agora voltou a ficar numa situação complicada. É o primeiro fora do Z4, da zona do rebaixamento, tem 37 pontos ganhos. Logo abaixo dele vem a equipe do Criciúma, também com 37. O Red Bull Bragantino com 36, ou seja, briga acirrada. O Fluminense tem que vencer, vai jogar com Fortaleza. Um jogo dificílimo, Fortaleza brigando pelo campeonato ainda. Ou seja, Fluminense é a vitória para tentar fugir aí do perigo da zona do rebaixamento, e Fortaleza pensando ainda no título do Campeonato Brasileiro. A gente vai, inclusive, fazer uma edição mais tarde do PB Desporto falando deste jogo do Fluminense com Fortaleza. E lembrando, nesse sábado teremos mais uma edição da nossa Resenha da Bola. Eu, Antônio Júnior, direto aqui, ligando da região do Porto Norte de Portugal, no Brasil, Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes, Curitiba, Fernando César, e em Penedo, Alagoas, o nosso Robinson Lessa. A todos um abraço e até a próxima.